No dia 4 de junho de 2010, a polícia foi acionada após um taxista ter sobrevivido a um assalto violento. O assaltante, ou melhor dizendo, a assaltante, havia levado o carro do homem e também seus documentos, e quando a polícia iniciou as buscas, eles logo encontraram o veículo que era conduzido por Cristina Sanches, de 31 anos. Ela foi levada à delegacia e a todo momento se manteve muito tranquila e não demonstrava nervosismo, mas quando ela começou a detalhar tudo o que tinha feito, ela chocou a todos na delegacia ao confessar que ela era uma serial killer, tinha cúmplices e os taxistas eram suas presas favoritas. Fala, abduzidos, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos ao Insólito. Já curte esse vídeo, se inscreve no canal se não for, considere também entrar para o nosso clube de membros, que você sabe ajuda bastante a gente. Se quiser, manda também o seu Vamos aos Fatos para contato@oinsolito.com.br para você participar aqui com a gente, tá bom? E me marque por último, mas não menos importante, lá no Instagram, @oinsólito, combinados? Eu adoro ver quem tá assistindo os episódios, fico muito contente com as mensagens que vocês me mandam. Às vezes as mensagens acabam indo ali para aquela caixinha de... tem uma parte ali no Instagram que você não consegue ler direito, né? Mas eu sempre dou uma sapeada lá e acabo recompartilhando aí o que vocês compartilham comigo, tá bom? Então é isso. Pessoal, antes de seguir aqui com a história, eu preciso falar pra vocês da nossa parceira querida, a Insider, que eu tô usando hoje esse pretinho básico aqui, mas muito tecnológico. Como vocês sabem, a Insider tem roupas aí variadas, mas as camisetas que eu sempre uso aqui pra gravar são assim, fazem parte já do meu dia a dia. Montei um guarda-roupa super funcional com essas peças aqui coringas e, acima de tudo, atemporais, tá? Porque quando você compra uma peça da Insider, você tá fazendo um investimento, galera. Você vai usar muito tempo aí pra tudo, pra passear aí na academia, pra gravar vídeo que nem eu. É que essas peças aqui são práticas, né? Você bota no corpo, ela já desamassa, ela também é anti-odor e assim, o suor evapora bem rapidão, tá? E no mês de março você não pode perder, porque a Insider tá com umas promoções incríveis aí do mês do consumidor, e usando o cupom INSÓLITO15 você garante 15% de desconto em qualquer peça lá da Insider, qualquer compra que você fizer, e isso é acumulativo, tá? Você pode dar uma pesquisada lá no site, encontrar outras promoções, aí você acumula com o nosso cupom e você pode chegar aí a 38% de desconto. Mas ó, corre lá, porque os estoques desses best-sellers são limitados e a galera tá comprando bastante aí com esse descontaço, e a promoção vai só até dia 31 de março. Você não vai querer perder, não é? Então é isso. Recados dados, vamos aos fatos. No dia 4 de junho de 2010, era por volta das 4 da tarde. Então, uma mulher jovem estava em frente a uma rodoviária na periferia de Luiz Echeverría Álvarez, que fica localizada em Saltillo, no México. A mulher dava sinais para os taxistas que passavam por ali para que eles pudessem parar, mas sempre que se aproximavam, ela dava um passo para trás ou mandava o taxista ir embora. Essa informação é bem importante e depois, lá no final do vídeo, vocês vão entender o porquê, tá? Essa atitude aí, naquele momento, não foi vista como algo ruim ou suspeito, porque naquela época tinham muitas notícias sobre mulheres que eram sequestradas e violadas quando embarcavam em táxis. Então todos imaginaram que era exatamente isso e que a jovem estava com receio de pegar o veículo estando sozinha. Mas, depois de alguns minutos, essa mulher aí então finalmente aceitou entrar em um dos carros que pararam ali para ela. Algumas fontes identificam esse suposto taxista como Manuel Baldeira, de 62 anos. Porém, ao que tudo indica, esse nome é falso e é só para manter aí a vítima. Ele foi uma vítima, já tô dando um spoiler aqui, preservar então a identidade verdadeira dessa pessoa. Bom, essa mulher aí que estava esperando o táxi era muito carismática, segundo contam, e apresentava ali serenidade no olhar. Assim que o tal Manuel pegou a mulher como passageira, ela mostrou uma passagem de ônibus e disse que ela tinha chegado muito tarde, perdido o ônibus, né, para a casa dela. Então, ela precisava ir até essa casa aí que ficava em Garcia, mais ou menos uns 78 quilômetros de distância ali de onde eles estavam. E ela pediu então para que o taxista não cobrasse muito caro dela, porque ela não tinha muito dinheiro. O Manuel, vendo a simplicidade da mulher, ele meio que ficou comovido com a situação dela e combinou que ele faria a viagem então por 500 pesos mexicanos, que
convertido aí dá mais ou menos uns R$ 140. Assim que a viagem começou, a mulher teria se mostrado simpática, conversado com o taxista de maneira alegre, extrovertida durante todo o caminho. Até que depois de mais ou menos 1 hora de viagem, eles chegaram até a entrada da cidade de Garcia. Então a mulher pediu para que o taxista mudasse um pouco a rota, porque ela precisava ir até a região de Arcos de Camole, localizada ali no quilômetro 12 da estrada de Garcia. O Manuel nunca tinha ido para aquela região ali e aceitou, pois era uma distância de cerca de 5 quilômetros de onde eles estavam àquela altura. Durante o caminho, o Manuel teve que entrar em uma estrada de terra, em uma região meio deserta, e foi se afastando cada vez mais da cidade. E chegando a um determinado ponto ali, o Manuel teve meio que um pressentimento. Então ele estacionou o carro no meio da estrada de barro e falou para a mulher que ele não iria mais seguir a viagem porque ele ia colocar o carro dele em risco numa região tão ruim, podendo causar sérios problemas ali pro veículo, e ele já estava cobrando um preço baixo, né, que ele combinou com ela. Bom, a mulher insistiu muito, ela afirmou que ficava logo após a colina que eles estavam vendo ali à frente deles, e que ela precisava ir até lá porque ela não tinha todo o dinheiro que ela combinou para pagar o Manuel, e que ela pegaria emprestado ali com alguns familiares que estavam esperando por ela nesse lugar. O homem então seguiu um pouco mais à frente, mas quando ele viu que não tinha nenhuma casa ali na região, ele parou novamente o carro e dessa vez ele disse que ficaria ali parado esperando a mulher ir buscar o dinheiro. E que ela então teria que fazer esse caminho aí a pé. Mas, apesar da percepção do perigo que ele estava correndo, já era tarde demais. A mulher que estava no banco do passageiro, na parte de trás ali do carro, se acomodou bem atrás do Manuel e com a mão direita, ela pegou uma faca, golpeou o Manuel na região do braço, enquanto com a mão esquerda ela meio que segurou com toda a força ali o pescoço dele e começou a xingá-lo, falando coisas bárbaras assim, né, terríveis, e de maneira tão raivosa que o Manuel pensou que não poderia ser a mesma mulher que estava com ele minutos antes. Ou que então ela estava possuída por um demônio, como ele relatou. O Manuel tentou lutar, mas o cinto de segurança do carro meio que prendia ele no lugar. Sabe quando se dá aqueles movimentos assim? Imagina o desespero, né? Ele tomou uma facada no braço, a mulher segurando o cara. E o cinto não ajudava. Então ela começou a gritar para que ele saísse do carro, porque ela não queria que ele sujasse o veículo. Assim o homem saiu, ela então rendeu ele ali do lado de fora com uma faca, né? Forçando o homem a andar. Mas ele viu que ao fundo havia 2 pessoas. Então, sem pensar muito, ele começou a correr na direção dessas pessoas aí, desesperadamente gritando por ajuda. Chegando lá, ele viu que na verdade eram 2 crianças, que logo chamaram o dono da fazenda ali da região. Então essas pessoas aí, proprietárias supostamente da fazenda, mais 2 homens, conseguiram fazer um curativo ali no Manuel. Eles amarraram um pano no ferimento, que estava bem sério, e queriam levá-lo para o hospital imediatamente, pois ele estava muito ferido. Mas o Manuel se recusou e pediu que primeiro eles ligassem para a polícia. Assim, os policiais foram até o local, em 10 minutos eles já estavam lá. E foi ali mesmo que eles colheram o depoimento do Manuel, que afirmava ter sido assaltado por uma mulher baixinha de aproximadamente 35 anos. Eles chegaram até a caçoar do Manuel, porque eles pensaram que se tratava de algum tipo de golpe, de seguro, de carro. Mas diante da insistência do homem, os investigadores abriram um boletim de ocorrência. Mas nem o carro, nem os documentos do Manuel nunca foram encontrados. Então os policiais emitiram um alerta com as informações do veículo do homem, e em poucos minutos eles encontraram o carro em uma estrada. E de fato, quem estava dirigindo era uma mulher, baixinha, com exatamente 31 anos, chamada Cristina Sanches. E essa é a história que eu contei para vocês lá na introdução. Essa mulher aí imediatamente foi presa, não resistiu e não se manifestou, mas o seu comportamento foi visto como bem estranho, pois ao contrário de outros ladrões, por assim dizer, ela estava tranquila, calma, serena, não estava ansiosa e nem com medo. Ela foi vista inclusive sorrindo em alguns momentos, conversando de maneira firme e decidida, mas em algumas ocasiões ela parava, meio que olhava para o nada e ficava perdida ali nos pensamentos. Na delegacia, ela foi autuada por tentativa de latrocínio, e enquanto ela contava sua versão da história, todos os investigadores ficaram chocados, pois ela falava com exatidão
sobre casos de desaparecimentos de outros taxistas que até então não tinham sido solucionados pela polícia. Então, o que isso parece para vocês? Os investigadores, galera, estavam diante de uma assassina em série. E nós vamos agora conhecer um pouco dessa mulher. Cristina Soledad Sánchez Esquivel nasceu em 1979 na cidade de Monterrey, que fica localizada no estado de Nuevo León, no México. O local específico onde a Cristina nasceu e foi criada era habitado, segundo as fontes, por famílias de classe baixa, extremamente baixa. Tanto que fazer todas as refeições do dia era algo muito raro ali. E usar um calçado era sinônimo de luxo. Enfim, um lugar de extrema pobreza. Muito bem, os pais da Cristina estavam sempre entorpecidos ou fora de casa, supostamente buscando algum tipo de trabalho. Assim, eles não davam muita atenção aos filhos, que na maioria das vezes ficavam perambulando ali pelas ruas do bairro, brincando e, infelizmente, acabaram se tornando alvos fáceis de pessoas ruins que também moravam por ali. E foi exatamente isso que aconteceu com a Cristina. Ela sofreu violência íntima desde muito nova, de vários homens diferentes que moravam no bairro. E mesmo quando lutava para não ser usada novamente, ela acabava não conseguindo ter forças para se livrar. Com isso, a menina engravidou pela primeira vez aos 15 anos e deu à luz logo após completar 16 anos a Maria Guadalupe. Ainda para piorar essa situação, o pai da Cristina abandonou a família quando ela tinha ainda poucos anos de vida, era criança. E deixou a menina completamente abalada e desprotegida. Nos anos seguintes, a Cristina teria tido mais 4 filhos. E com a Maria Guadalupe, já eram 5, sendo 3 meninas e 2 meninos. Mas não fica muito claro nas notícias se esses outros filhos teriam sido frutos de abusos também, ou se eram filhos ali planejados ou não também, mas do marido. Porque é dito aí pelas fontes que ela também teria se casado em algum momento da vida ali entre 2000 e 2005. Cristina era conhecida por ser uma mulher trabalhadora, que sempre trabalhou para poder dar uma condição financeira melhor, para sua família e com isso evitar que os filhos tivessem o mesmo destino que ela. Quem a conhecia via nela uma pessoa muito amorosa, dedicada, carinhosa e trabalhadora, que sempre era simpática, educada e tranquila. Mas na verdade ela tinha muitos segredos que culminaram em uma vida dupla. E nessa parte fica o questionamento, se ela de fato era assim ou se ela estava interpretando uma pessoa assim. Depois vocês me dizem nos comentários. No início de 2010 já, a Cristina teria decidido se vingar de todo o sofrimento que ela teve durante a sua vida por causa de homens que cruzaram com ela. A Cristina então se preparou e comprou algumas facas. Ela também teria se juntado com mais 2 cúmplices que tinham o mesmo desejo de vingança. Uma, inclusive, era uma menina de 15 anos que obviamente não teve o nome revelado exatamente por essa condição de menor. E também um homem se juntou a ela, um homem chamado Aaron Herrera Pérez, de 27 anos, que era conhecido ali como El Azteca. A Cristina, então, depois disso, teria abandonado sua família, deixando para trás o marido e os filhos, sendo o mais novo com apenas 5 anos de idade. E ela passou a morar com outro homem que ela afirmou ser o seu amante, um cara chamado Martin Tovar, de 39 anos. E mais uma vez aqui eu reforço que esse comportamento não condiz muito com o que é falado dela aí há pouco, que ela era uma mulher trabalhadora, carinhosa, simpática, amorosa, com um filho. Virou a chavinha ali que ela queria se vingar, tudo bem, mas aí a ponto de abandonar todo mundo, já começa a ficar esquisita a história dela, E aqui, pessoal, fazendo um parênteses bem rápido, o alvo dela, como vocês já viram na introdução, são os taxistas, não é? E vocês lembram que era comum as mulheres não pegarem qualquer táxi porque estava havendo aí, segundo as fontes, muito sequestro, abuso ali de mulheres por taxistas. Talvez isso tenha ajudado na decisão final da Cristina de fazer o que ela fez, como vocês vão ver depois. Porque ela foi muito abusada quando era criança, adolescente, e talvez tenha visto também essas notícias de taxistas abusando de mulheres. Tudo isso deve ter feito ali um rebuliço na cabeça dela e ela fez o que fez. Óbvio que isso aqui não é justificativa de nada, fez coisas terríveis, como vocês vão ver a partir de agora. Bom, ainda com base na confissão da Cristina, ela garantiu que sua primeira vítima foi um homem chamado Abel Mendoza Hernández, no dia 18 de maio de 2010, quando ela, junto com seus 2 cúmplices, teriam pegado uma corrida de táxi até os Arcos de Icamole
e desembarcaram então em uma região onde tinha um poço de água. Eles então renderam o Abel, o motorista, e o agrediram até a morte com facas, pedras, chutes e socos. Quando o Abel parou de respirar, eles teriam feito picadinho do homem e jogado esses pedaços aí naquele tal poço de água. Abel Mendonça Hernandes era um senhor de 68 anos que já trabalhava há mais de 30 anos na área de Garcia como taxista. Na mesma noite, quando ele não voltou para casa então, não atendeu às ligações, a sua família teria ligado para a polícia e prestado queixa, mas as autoridades, por alguma razão não revelada, não deram atenção ao caso. E por conta disso, quem passou a investigar o caso do desaparecimento foi a própria família do Abel. Amigos e vizinhos que se juntaram e fizeram buscas pelo homem durante vários dias e noites, por todos os lugares possíveis. Eles teriam conseguido encontrar 5 testemunhas que afirmaram ter visto o homem acompanhado de 2 mulheres e um homem dentro do táxi. Mas, mesmo assim, com essa informação, a polícia meio que não fez nada, não investigou o caso como deveria. No mesmo dia do sequestro e crime contra o Abel, esse grupo aí, né, a Cristina mais os seus cúmplices, fizeram uma outra vítima, Gregório Escamilha, de 49 anos, que também era taxista na cidade de Saltilho. Ele teve o mesmo tipo de morte violenta e depois foi cortado da mesma forma e jogado lá no tal poço. 2 dias depois, em 20 de maio, a Cristina, que estava morando há 3 meses com um amante, o Martin, teria tido uma briga com ele. Ela então o atraiu até a região do poço, onde era ali o habitat deles para cometer os crimes, junto com a equipe, e ela fez o que fazia com os taxistas com o companheiro aí, namorado, marido, sei lá o que esse cara era dela, vivia junto com ela. O Martin, pessoal, morava com a Cristina em uma casa na parte de cima da casa da mãe dele. E quando ele não voltou naquele dia, a mãe obviamente ficou muito preocupada, mas imaginou que o casal estava curtindo a vida. Nos dias seguintes, sem notícias dele, os familiares prestaram queixa sobre o desaparecimento e também mencionaram a ausência da Cristina. O caso então chegou a ser investigado, mas não temos nenhuma informação de que pé, para onde esse caso aí foi, porque não é falado mais nada sobre isso nas fontes que a gente pesquisou. Talvez a polícia tenha, depois do último crime da Cristina, correlacionado isso, porque até então, 2 dias depois, em 22 de maio, o grupo fez como vítima o taxista José Afonso Queiroz, de 63 anos. E no dia 28 de maio, eles tiraram a vida de Omar Pérez Velasquez, de 31 anos. E por último, Cristina teria tentado atacar o Manuel Bandeiras, de 62 anos, que foi o taxista que sobreviveu, cujo nome talvez não seja esse. Segundo a Cristina ainda, o perfil era simples, escolher homens taxistas que tivessem a aparência de fragilidade, de preferência com mais de 50 anos, magros ou debilitados. O único que fugiu um pouco desse perfil aí foi o Omar Pérez, que tinha 31 anos, como a gente acabou de ver. Todas as vítimas de Cristina e seu bando teriam sido atacadas com socos, chutes e golpes de faca, mas nem todos foram cortados para serem jogados. Segundo a Cristina, uma das vítimas, que ela não soube falar exatamente quem era, teria sobrevivido a esse ataque, a esses golpes, facadas, etc. E quando essa pessoa foi jogada no poço de água lá, ela ficou entalada, meio que parou no meio ali do caminho, antes de chegar até a parte ali do fundo onde tinha água, e começou a gritar desesperadamente por ajuda. Então o grupo teria pegado diversas pedras grandes ali da região, pesadas, e começaram a jogar, a apedrejar o homem que estava lá, preso dentro do poço. E depois vocês vão ver, cara, que o poço é um negócio assim, claustrofóbico, extremamente fundo, uma cena terrível. Assim que elas perceberam que o homem parou de gritar, elas foram embora. Depois de se livrar então das vítimas, as mulheres, a Cristina, né, vendia os veículos para supostos traficantes da região pelo valor de 20 mil pesos, mais ou menos 4 mil reais na época. Mesmo após o fim do seu depoimento e de ter confessado ter tirado a vida de 5 taxistas e tentado tirar a vida de outra pessoa, os investigadores ainda duvidavam se ela estava falando toda a verdade ou tentando manipulá-los. Então, antes de fazer uma acusação formal contra ela, eles foram até o poço. Mas antes que as autoridades pudessem chegar ao local, a história da Cristina vazou para a imprensa e causou grande revolta em toda a região ali.
entre a população e, sobretudo, entre os parentes das vítimas, que foram até o poço para procurar por seus entes queridos. O poço ficava na colina de Fraile, em uma estrada próxima ao Arco de Icamole, a 5 quilômetros da entrada da cidade de Garcia. Ele tinha uma abertura, como eu acabei de falar para vocês, de 45 centímetros de largura, mas com uma profundidade bem grande. É relatado aí nas fontes, pessoal, 700 metros e o nível da água estava a 250 metros, mas eu não sei se isso é possível, tá? Tô só passando a informação aqui para vocês que foi divulgada. Então, as famílias, né, principalmente a família do Abel Mendonça, que teria sido a primeira vítima, foi uma das primeiras a chegar lá. E para conseguir verificar, eles teriam amarrado um celular com uma câmera ligada, uma lanterna e uma corda ali e desceram até o nível da água. Mas essa água aí estava tão turva que eles não conseguiram ver nada. Mas quando puxaram o celular para cima, supostamente pedaços de couro cabeludo e pele teriam se grudado ali, se prendido na corda, e foi assim que eles descobriram que, de fato, tudo aquilo era verdade. Havia ali restos de pessoas. A polícia chegou poucos minutos depois e, como o poço era estreito, eles contrataram uma empresa especializada nisso para poder ajudar, né, a alargar o poço para recuperar os corpos. A reestruturação do poço, digamos, começou em 7 de junho e terminou uma semana depois, em 14 de junho, quando finalmente o primeiro corpo foi retirado, e nos dias seguintes mais 2 corpos foram recuperados. Eles foram enviados para exames, né, de arcada dentária, DNA, etc., que comprovaram que esses corpos aí pertenciam a Abel Mendonça Hernandes, 68 anos, Omar Pérez, de 31, José Afonso de Queiroz, de 63 anos. As outras vítimas, Gregório Escamilha, de 49 anos, e Martin Tovar, de 39, que era o namorado, amante da Cristina, nunca foram de fato localizados dentro do poço. Mesmo assim, suas mortes foram incluídas nas acusações contra Cristina. O caso rapidamente ganhou notoriedade nas mídias e Cristina ficou conhecida como La Mata Taxistas. E o poço onde ela descartou as vítimas ganhou o apelido, o nome de Poço do Diabo. Mas logo apareceram dúvidas sobre um outro ponto. Novas vítimas que teriam sobrevivido ao ataque apareceram e ao menos 5 deles conseguiram apresentar detalhes que não tinham sido divulgados na mídia e que comprovavam que realmente estavam falando a verdade. Com isso, surgiu a dúvida de que Cristina tinha feito outras vítimas, que nos últimos 3 meses foram registrados como desaparecimentos de diversos taxistas na região. Eles podem ter usado outro poço ou outro local para descartar essas outras supostas vítimas. E só confessaram aquele poço que foram encontradas essas vítimas aí que eu mencionei. O resto pode ter sido mantido em segredo. No dia 20 de dezembro, então, de 2012, a Cristina Soledad, de 32 anos, e o Aaron Herrera Hernandes, de 29, foram a julgamento no primeiro Tribunal de Casos Criminais de São Pedro. Cristina foi avaliada por médicos que concluíram que ela era uma psicopata, pois ela não apresentava remorso dos seus atos, nunca demonstrou nervosismo, medo, ansiedade, nada, uma pessoa oca. Ela sempre falava em detalhes, né, no detalhe dos crimes, de maneira bem calma, tranquila, sem nem ao menos desviar o olhar, de maneira fria e sórdida. A Cristina foi condenada então a 195 anos e 11 meses de prisão e o Aaron a 152 anos e 4 meses. Porém, pelas leis lá do país, eles receberão liberdade condicional depois de 60 anos. A menina, que era menor, 15 anos de idade, teria sido julgada e estava em um abrigo para menores, mas não teve sua identidade divulgada e muito menos sua condenação. Atualmente, embora o caso seja dado como encerrado, ainda há uma investigação paralela em uma tentativa de conectar os envolvidos em outros desaparecimentos na mesma área da mesma época. E só para deixar claro, pessoal, a Cristina começou isso porque ela queria se vingar de homens que a teriam violado quando ela era criança, adolescente. Porém, nenhuma das vítimas tinha ligação com isso, nenhum deles conhecia Cristina antes, nenhum deles tinha envolvimento com nenhuma atividade criminosa, nenhum deles tinha acusações ou envolvimento de abusos, enfim, eram vítimas ao acaso. A única coisa que me fez pensar quando eu estudei esse caso é que talvez, pelo fato de mulheres estarem sumindo por causa, supostamente, de taxistas, talvez ela tenha escolhido essas vítimas por causa disso. Também não fica claro por que ela mudou drasticamente assim a chavinha na cabeça dela, se ela tinha uma família, tinha crianças, aí do nada resolveu virar uma assassina, abandonou os filhos.
tudo muito estranho, muito esquisito, mas no mundo do True Crime nada é impossível, não é? E olha só, pessoal, eu vi uma postagem que talvez faça algum sentido lá no Aprendiz Verde Crime, que fala sobre uma observação que o psicólogo Simon Baron-Cohen fez. Ele escreveu em um dos seus livros que o comportamento humano nunca é mais do que 50% determinado pela genética. Assim, os geneticamente predispostos a um comportamento antissocial, por exemplo, não estão necessariamente destinados à maldade desde o nascimento. Nesse caso, observa o psicólogo Baron, que o ambiente tóxico na infância é um fator chave nos casos de pessoas que se engajam em atos perversos. A Cristina, no meu ponto de vista, parece meio que o resultado de um mix disso tudo, né? Ela tinha aí um pai, né, sem noção, que vivia drogado, bêbado, sei lá o que, entorpecido, abandonou também a família, não devia ter uma genética muito boa, né? Passou para ela e ao mesmo tempo ela foi abusada, sofreu tudo aquilo lá e resultou nisso aí que a gente acabou de ver. Mas eu quero saber a opinião de vocês, tá? Se vocês têm alguma teoria sobre por que ela mudou drasticamente assim, se na verdade é tudo mentira, ela sempre foi uma pessoa ruim, só disfarçava aí essa personalidade de pessoa boa. Vamos bater um papo aí nos comentários, tá bom? É isso, pessoal. Agradeço muito a companhia de vocês. Beijo do Ruivo e até o próximo episódio.